Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as principais notícias do Mengão Queridão nessa quarta-feira, dia 23 de abril de 2025. Hoje, o Flamengo não treina, folga dos jogadores. O retorno dos atletas ao CT do Ninho do Urubu se dará amanhã, quinta-feira, às 15h30. Hoje, Gonzalo Plata passará por uma ressonância para descobrir qual é o problema que ele tem. Qual é a lesão, se é que ele tem realmente uma lesão no joelho. O jogador ontem informou que não conseguiu fazer os exercícios de força na academia antes do jogo. Por isso, foi preservado e ficou fora da partida. Essas dores podem indicar, sim, uma possível lesão em Gonzalo Plata. E hoje, o atleta vai saber exatamente o grau dessa possível lesão que ele tem. Nação, nesse vídeo aqui, eu quero falar com vocês sobre uma situação que me chamou a atenção entre os torcedores da Liga Deportiva Universitária, a LDU, depois do jogo de ontem. Quero falar com vocês também sobre um avanço nas negociações para a venda do West Ham por Lucas Paquetá. Também quero falar sobre Jorginho. No caso de Jorginho, eu tenho visto algumas pessoas me interpelando nos comentários da seguinte maneira: eu não te entendo, Fabrício. Bruno Henrique é velho, com 34 anos. Jorginho com 33 não é? Por que dessa sua predileção ao Jorginho? Vou explicar tintim por tintim o que o Flamengo pode ganhar caso o Jorginho venha e vou aproveitar para atualizá-los sobre a situação do Jorginho. Agora, antes de mais nada, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal e nos seguirmos nas redes sociais. Trazendo 2 novos inscritos para nós todo santo dia, você nos ajuda a continuar aqui. Agora tem um detalhe, não é só aqui que a gente está, não. Eu descobri um fantasy game chamado Inplay, que eu tô me amarrando em jogar e ninguém ainda me tirou do ranking. Eu quero te desafiar a jogar o Inplay comigo e me tirar do topo do ranking. Espia só o meu recadinho. Nação, eu quero apresentar para vocês o Inplay. O Inplay é um fantástico fantasy game de previsões totalmente gratuito. No Inplay, você ganha moedinhas toda vez que fizer login no jogo e as usa para poder jogar. O game é baseado em perguntas e respostas bem simples sobre toneladas de jogos. E à medida que você vai acertando, você vai ganhando moedinhas e vai subindo no ranking de jogadores. E o mais legal, pessoal, é que você pode conseguir uma graninha extra, porque todas as moedinhas que você for acumulando com os seus acertos nos jogos, você pode utilizar para continuar jogando ou pode resgatá-las fazendo din-din de verdade. Olha que sensacional! Além disso, você ainda pode seguir o nosso canal no Inplay e interagir nas nossas lives. Esse fantasy game veio para ficar e é sensacional. Clica no link que está aqui na descrição desse vídeo e no comentário fixado e comece a jogar hoje mesmo esse sensacional fantasy game de perguntas e respostas e de previsões de jogos que eu tenho certeza vai te cativar e você não vai conseguir ficar sem jogar. Acho que a gente que estava aí perto de mim nesse momento sabe o que eu senti, sabiam que eu tinha muita vontade de jogar hoje aqui delante da gente que está sempre apoiando quando eu estou com a seleção, mas fiquei muito triste, muito chateado. Minha família estava aqui também no estádio, então tinha muita vontade de jogar, mas não consegui fazer força com o meu joelho, então fiquei triste por isso, mas estou tranquilo porque eu sei que não é nada grave e o próximo jogo eu vou estar pronto. Plata, você então tem a condição de jogo para atuar contra o Corinthians domingo? Deus quiser que sim, né? Eu vou fazer o que seja necessário para ficar pronto nesse jogo. Nação, vocês viram lá que no Inplay eu tô na liderança do ranking, né? Agora tem um detalhe que eu não tô gostando. A gente ainda não conseguiu ultrapassar o canal de um vascaíno lá. E o lugar da gente é no topo, não é atrás de vascaíno. Então olha aqui o QR Code aqui, clica no QR Code, baixa o jogo, começa a jogar esse Fantasy Game comigo e vamos ultrapassar a marca do vascaíno, que tem 1.200 pessoas no canal dele. Eu quero ultrapassar essa marca com vocês, se der bobeira hoje ainda, tá?
Mas vocês viram aí o Gonzalo Plata falando a respeito da lesão dele, né? Ele espera estar pronto para o jogo contra o Corinthians. Então, ele acha que apesar das dores não é nada demais. O Flamengo tem quarta, quinta, sexta e sábado para recuperar o atleta. O jogo contra o Corinthians é só no domingo, às 16 horas no Maracanã. Então tem tempo, caso não apareça nenhuma lesão. Porque mesmo ele não tendo sentido tantas dores, se pintar lá que há uma lesão ou o risco de agravar uma dor que pode se transformar numa lesão, o Flamengo tem que tratar o atleta e aí pode ser que ele esteja indisponível para o jogo contra o Corinthians. Mas ele mesmo disse que quer muito fazer esse jogo, está com muita vontade de jogar. Vamos torcer para o Plata se recuperar, não aparecer nada na ressonância e ele poder estar à disposição do nosso treinador. Ontem, o Flamengo empatou com a LDU, mas na minha humilde opinião, empatou jogando bem. Estávamos na altitude. A única equipe brasileira a vencer a LDU lá foi o Flamengo mesmo, tá? E faz tempo, inclusive. Mas o detalhe é que eu estava olhando as redes sociais e os torcedores da LDU ficaram muito chateados, principalmente com relação à posse de bola que o Flamengo teve. O jogo terminou, segundo o Flash Score, com uma posse de bola de 57% para o Flamengo, 43% para a LDU. O que já é inadmissível para eles. Um time que não está habituado a jogar na altitude, como é o caso do Flamengo, deter a bola por mais vezes do que a LDU, que está no seu habitat natural. Agora, o que mais irritou eles mesmos foi que em determinado momento do jogo, o Flamengo chegou a ter 65% contra 35% de posse de bola deles. Ou seja, praticamente a LDU não jogava. É claro, o Flamengo tomou lá seus sustos, quase perdeu o jogo ali no finalzinho, quase vencemos com aquela bola que o Luiz Araújo fez questão de isolar, uma cabeçada muito boa do Pedro também, mas o fato da LDU não ter tido a posse de bola e isso ter irritado os locais, os torcedores locais da LDU, mostra que o Flamengo fez um jogo ok, fez um jogo legal, fez um jogo que podia fazer diante do problema do Plata, diante do cansaço do Gerson, da inatividade do Arrascaeta, que teve quase uma marcação homem a homem ontem, da altitude. Então, devido a todos esses problemas enfrentados pelo Flamengo, eu acho que sim, foi um bom resultado e o fato da gente ter feito a torcida deles ficar irritada, para mim, é um fato mais grandioso ainda para a gente ressaltar naquilo que o Flamengo fez. Coloquem aqui para mim nos comentários se vocês acham que o Flamengo encontrou um caminho, se o Flamengo está no caminho certo para poder passar para as oitavas de final e também endurecer o jogo no Campeonato Brasileiro. Porque no Campeonato Brasileiro agora, nós estamos na segunda colocação, atrás do Palmeiras, que tem 13 pontos, e nós temos 11. Empatamos com o Vasco. Mas o Flamengo vem se destacando no certame muito pelo seu sistema defensivo. O Flamengo tem o melhor sistema defensivo do campeonato, junto com o Palmeiras. As duas equipes levaram apenas 2 gols em 5 rodadas, o que é muito bom. Hoje eu estava vendo nas redes sociais, e lá no Seleção Sport TV, o Marcelo Barreto, que é rubro-negro, muito parecido com o Didi Mocó, inclusive, falou o seguinte, que o Flamengo parece um time de Jorge Jesus, joga como um time de Jorge Jesus, mas finaliza como o time do Tite. E é verdade, né? O Felipe Luiz consegue impor um ritmo, um esquema de jogo que o Jorge Jesus colocava, mas a finalização do nosso time continua sendo aquela finalização que era na época do Tite. O que me leva a crer que o problema não é exatamente só o treinador. Claro, na era Tite nós tínhamos vários problemas, até porque quem treinava o time mesmo era o Matheus Batti. Mas agora com o Felipe Luiz não me parece ser um problema de treinador, e sim um problema de jogador. E aí vocês podem falar para mim, então bota os jogadores para treinar a finalização. A fisiologia não deixa treinar muito finalização. Os jogadores treinam a parte tática mais do que a parte técnica hoje em dia, para não haver desgaste, porque a fisiologia não deixa, ela veta mesmo. Então o jogador tem que chegar no profissional pronto, que é o que o Flamengo está tentando fazer hoje nas categorias de base, com a implementação do estilo de jogo de José Boto e Felipe Luiz ali para o Sub-20, para chegar prontinho na equipe profissional. Mas hoje nós temos jogadores que são incapazes de realizar boas finalizações. O Gerson, por exemplo, se apresenta muito bem para finalizar, mas não finaliza legal. Arrascaeta fez 2 gols num jogo contra o Juventude, mas normalmente não é assim. Ele não é o modus operandi dele fazer muitos gols.
Temos também o Juninho, contratado para o ataque do Flamengo, que também não é um exímio finalizador. É um bom atacante, mas não é um exímio finalizador. Aliás, eu tenho visto uma crescente contra o Juninho nas redes sociais, dizendo que ele é bagre, que já está provado que ele não é nível Flamengo. Então eu quero deixar essa perguntinha para vocês. Juninho é nível Flamengo? Ou nesse tempo todo que o Juninho está no Flamengo já deu para perceber que ele é bagre? Coloca aqui nos comentários, gente. Eu quero muito saber a sua opinião sobre o Juninho. Mas o fato é que finalizador ele não é. Ele erra, ele peca muito nas finalizações, mas ele pode, do meu ponto de vista, contribuir muito para o Flamengo ainda. O Michael está numa fase que não consegue driblar, não consegue dar passe, não consegue finalizar. Já o Luiz Araújo ainda arrisca seus petardos, mas totalmente sem direção. Poderia ter vencido a partida a favor do Flamengo, bastava catucar no cantinho, ele soltou um pombo sem asa que a bola até agora ainda não aterrissou. Então, temos esse problema de finalização e eu queria jogar uma bombinha na mão de vocês. Para resolver esse problema de finalização, eu vou buscar na base ou o Flamengo precisa contratar? E aí você que está do outro lado, para realizar essa contratação, quem você sugeriria? E não me venham dizer Yuri Alberto, Sansi, por favor. Dificilmente o Flamengo vai conseguir negociar por valores corretos jogadores que estão atuando aqui no Brasil em times que se consideram favoritos a algum título que o Flamengo está disputando, portanto adversários diretos. Coloque aqui nos comentários, aqui na América do Sul, tem algum grande centroavante fora do Brasil? Tá vendo o Campeonato Argentino? Ô Wesley, cadê aí para mim a sugestão do Campeonato da Ucrânia, do Campeonato do Afeganistão? Tem outro Juninho lá no Curzequistão? Coloquem aqui nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. Precisamos falar sobre Lucas Paquetá e precisamos falar também sobre Jorginho, né? Primeiro eu vou começar com o Lucas Paquetá. Por quê, gente? Antes de ontem, no dia 21 de abril, eu trouxe a informação para vocês que o Pep Guardiola tinha ligado para o Lucas Paquetá. Lembra disso? O Guardiola ligou para o Paquetá, conversou com ele e o Paquetá deu sinal verde. Foi para o Flamengo, não. Para o Manchester City iniciar as negociações com o West Ham. Eis que agora a Rock Nation Sports entrou em contato com o West Ham para que abrissem as rodadas de negociação agora, enquanto está na reta final da Premier League e da temporada europeia de futebol. A Rock Nations Sports é uma empresa que representa atletas, dentre eles Lucas Paquetá, dentre eles Vinícius Júnior, dentre eles também Lohan do Flamengo. E a Rock Nations já começou as conversas em nome do Manchester City para ter o Lucas Paquetá. Obviamente, aqueles valores absurdos que eram propostos pelo Manchester City antes de descobrirem aquele probleminha que o Lucas Paquetá está atravessando de casas de apostas, não será o mesmo valor que vai ser colocado na mesa agora. Então, é uma nova rodada de negociações e eu estou atualizando vocês sempre que eu consigo apurar uma novidade, porque o Paquetá é visto por muitos como a salvação da lavoura do meio-campo rubro-negro. O Paquetá poderia ser o homem a substituir o Arrascaeta, coisa que hoje a gente não tem. Júlio Enciso, que eu sempre falo do nome dele aqui, é um cara que também é muito bem visto pela diretoria e é o cara que a diretoria queria. Jovem, promissor, sul-americano, ou seja, tem tudo para se adaptar rápido e fácil, mas ele quer ficar na Europa e o Porto está de olho nele e já está negociando. Então, ficou mais difícil trazer o Júlio Enciso. Daí o Lucas Paquetá aparece ali, ó, de graça, por empréstimo, que beleza que poderia ser. Acontece que graças às reviravoltas do julgamento dele, que dão o caminho da inocência do Paquetá daqui a alguns meses, faz com que o City se anime novamente. E aí, parceiro, não tem como competir com um dos maiores clubes europeus. Se o City entrar na parada, o City ganha o Lucas Paquetá e ele fica mais distante do Mengão. E, gente, negociações são assim. Elas vão e vêm, elas acontecem, elas paralisam, elas retomam. Uma hora o jogador fica mais próximo, outra hora o jogador fica mais distante. Por quê? Porque até um tempo atrás, o Manchester City não falava mais sobre o Lucas Paquetá. Então, a única saída do Paquetá era o Flamengo. O Paquetá tinha aceitado reduzir valores de salário. O West Ham tinha visto com bons olhos fazer o empréstimo para o Flamengo. Só que aí o Manchester City, entra na parada de novo. Entrou na parada, ele se afasta do Flamengo, porque o Manchester City é um dos maiores da Europa. Obviamente, o jogador tende a querer ficar por ali, ainda mais
com o Guardiola pagiando seu ouvido. Então, gente, quem apura, quem trabalha com jornalismo sério de verdade, como é o nosso caso aqui, precisa atualizar vocês sempre. E muitas das vezes as atualizações vão ser contrárias àquelas últimas que a gente tinha feito, porque entrou novos atos, variáveis novas. Eu sei que vocês entendem, quem não entende é quem não trabalha como jornalista, é quem só liga a câmera e sai falando. Não é o nosso caso. Nós falamos a verdade, doa quem doer, mesmo que doa nós mesmos. E como a gente acompanha fazendo uma apuração criteriosa, num dia uma situação está mais próxima no outro, ela pode estar mais distante devido à variação, equipes que entram para concorrer, situações de negociação. Beleza? Só para dizer que a gente tem muito carinho e amor pelo que a gente faz e por você que está aí do outro lado. Então, a gente preza pela verdade, a nossa argumentação sempre é muito forte, para você aí do outro lado se sentir à vontade conosco, confiar em nós e recomendar que outras pessoas venham e assistam também, tá? Só queria pontuar isso, algumas pessoas sabem por quê, outras não vão entender, mas eu sou muito coração, vocês me conhecem, sou um dos primeiros a falar do Flamengo aqui, profissionalmente, então vocês sabem como é que é a minha linha. Desculpa, não vou falar mais nada não. Bom, muitas pessoas têm me questionado sobre o Jorginho. Fabrício, por que você fala desse Jorginho? E ele já tem 33 anos, mas o Bruno Henrique com 34 é velho, o Jorginho com 33 é bom pra vir. Não tô entendendo, então deixa eu explicar pra vocês. Eu vou dar pra vocês 5 razões por eu acreditar que o Jorginho tem bala na agulha para nos ajudar demais ainda. Primeiro, ele foi eleito o melhor jogador da Europa em 2021. Segundo, ele foi eleito o terceiro melhor jogador do mundo em 2021. E eu não tô falando, gente, de 1990. Eu tô falando de 2021, gente. 4 anos atrás. Há 4 anos atrás, esse cara era o melhor jogador da Europa. E era o terceiro melhor jogador do mundo. Olha o nível de atleta que o Jorginho é. Capite? Terceiro, venceu a Champions League em 2021. Quarto, venceu a Eurocopa jogando como titular da seleção da Itália em 2021. Venceu a Liga Europa em 2019. Fabrício, isso é o passado. Sim, isso é o histórico do atleta. Titular em todas as conquistas que eu citei aqui. O que esse cara pode contribuir para a gente é uma enormidade. Filipe Luiz nunca ganhou uma Champions League. Nunca foi titular da seleção brasileira. Não para disputar a Copa do Mundo, sempre foi reserva. Um monstro de jogador, flamenguista pra caraca, eu amo o Filipe Luiz. Mas, ainda assim, não sendo isso tudo, ele contribuiu horrores para o Flamengo. Demais. Imagina um cara com essas credenciais aqui. As credenciais do Jorginho são acima das credenciais do Pablo Mari, do Filipe Luiz, do Rafinha, que o Rafinha ganhou a Champions League pelo Bayern, mas nunca foi titular de seleção brasileira, e o Jorginho ganhou a Eurocopa com a seleção italiana. Então as credenciais do Jorginho são enormes, são maiores do que a do Vidal. E eu estou citando jogadores que o Flamengo trouxe nessa faixa de idade e que renderam demais aqui. A credencial do Jorginho é muito maior que a do Danilo, é muito maior que a do Alexandro. Todos os jogadores que deram certo aqui no Flamengo. Então é por isso que eu estou muito animado com a vinda do Jorginho. Conseguiram pegar agora o raciocínio do negão aqui? Comentem agora vocês sobre essa situação.